Fortaleza da nossa cidade é você. Fala, rapaziada, boa tarde. Começando mais um programa Resenha de Artilheiro aqui na sua TV Câmara Fortaleza. Hoje vamos falar sobre a reconstrução do elenco do Fortaleza para 2025. Também vamos repercutir a campanha do Ceará para aumentar a adesão dos sócios torcedores. O Ferroviário poderá vencer sua SAF ou vender sua SAF ao grupo europeu. Denis Federal, que já esteve por aqui, continua o desafio do Projeto Saúde de Penaforte até a vila de Jericoacoara. São 835 quilômetros, é um percurso gigantesco só no pique, só correndo. Ele saiu na segunda passada e tem mais uma semana pela frente de corrida. Vamos repercutir também o São João do Jaguaribe, campeão do Campeonato Cearense de Futsal em cima do Fortaleza. Venceu aqui e venceu lá em São João também, tá? Comentários hoje, Joy. Menina Joyce Maciel. Tudo bem, Joy? Tudo bom, boa tarde. Joyce Maciel. E aí? Expectativas para as férias? Tem férias não, tem? Férias? Tem não. Tem não existe férias não. Tem uma história, né, que quando a bola é parada, a fofoca é dobrada, né? Então, tem muitas especulações, tem mercado da bola, tem um bocado de coisa acontecendo, tem renovação de contrato, tem gente chegando, enfim, tem muita coisa pra gente conversar. Tem muita coisa, né? Nessa altura do campeonato agora, quando todos os jogos acabam, aí começam as milhares de especulações, coisas mirabolantes e coisas não tão mirabolantes assim. Tá bom, então a gente vai começar falando sobre a renovação de contrato do Fortaleza com o volante Matheus Rossetto até o dia 31 de dezembro de 2027, com a opção de renovação por mais um ano. É só imagem ou tem VT? Se tiver, chama. Acho que não é só um, né? São vários motivos. Primeiro de tudo é o grupo, né? É o grupo assim que é difícil se encontrar, um grupo que já está formado já faz alguns anos. Também tem o professor Juan também, Voivoda, que não é de hoje que vocês conhecem. Eu também já ouvi muito falar dele, então é um treinador que bastante pessoas procuram saber sobre o dia a dia dele, nosso dia a dia como é. Então, estava muito curioso para descobrir como que era e vim para o lugar certo. Comecei a enxergar alguns pontos dentro do campo e tanto fora de campo também, onde eu não enxergava com ele. E um dos motivos é a ambição, né, que o clube tem de continuar crescendo, do planejamento que está sendo. Esse ano foi um ano muito bom e ano que vem, se Deus quiser, vai ser melhor ainda. Então, um dos pontos que me chamou bastante é pelo planejamento que o clube me mostrou para o ano que vem, não só para o ano que vem, para o futuro próximo, daqui 5 anos, 10 anos. Então, esse foi um dos principais fatores. Isso, né, rapaz? Rossetto, ele que vem da MLS, né? Tava jogando no Atlanta, se não me engano. Atlanta. Né? E renovou o contrato. O Fortaleza, que tem uma tradição nessa função de campo, que é na volância, né? Já passou aí o Ederson, já passou por aí o Caio Alexandre, o Hércules está aí às portas para ser vendido, mas Zé Wellison, geralmente Sacha, sempre bons nomes, né, que passam pelo nomes, Fortaleza. Que se destaca, né? Isso, e o Fortaleza tem essa coisa também de estender contratos longos, né? Que você vê que a gente em 2024, ele já fecha o contrato até 2027. Acho que o João Ricardo, inclusive, também, eu acho que é até 2027. Mas é uma boa contratação, né? Contratação não, uma boa renovação. Foi um bom jogador, segue fazendo história junto com o clube, né? E tem aquela expectativa de que o Voivoda ainda vai continuar por muito tempo, assim se espera. Então, para mim, é uma boa contratação. Eu só fico naquela de esses contratos muito longos. Às vezes, porque nem sempre dá certo, né? Mas, assim, ainda bem que no Fortaleza tem dado certo. Mas é só essa pontuação mesmo dos contratos que sempre são muito longos com o Fortaleza. Mas eu acho legal o contrato longo também pela questão possível venda, né? De uma possível venda, isso. Perfeitamente. Eu acho que o Fortaleza pensa muito nisso. Falar em possível venda, eu não vendo nem a pau. Ele chegou, já se aqueceu, mas eu não vendo. Nem eu empresto, mas não vendo não. Hugo do Vale. E aí? E aí,
Champions. Eu tava sentindo muito sua falta aqui, cara. Tava só falando isso. Danilo Gentili, pronto. Sentindo muito sua falta por aqui. E aí? Eu falava, tomara que ele chegue logo. E aí, cara? Fortaleza e Rosseto, mais uma renovação. Cara, mais um acerto, né? Tava vendo aí vocês falarem sobre as contratações que o Fortaleza faz. E aí muita gente fica meio receoso, né? Que é nomes não tão conhecidos. Sim. Mas quando chega aqui, eles fazem um trabalho muito bacana. Muito bom. Né? A gente já teve o Pedro Augusto, que infelizmente teve aquele lance lá da Sul-Americana e acabam massacrando o rapaz por conta disso, mas é um excelente jogador. E ele até tem se recuperado, se recuperou ao longo do Verdade. ano. Não, 2024. as duas partidas fantásticas que o Fortaleza fez esse ano contra o Boca Juniors, inclusive, que ganhou, teve a participação direta do Verdade, Pedro Augusto exato. nas duas partidas, né? E o Matheus Rosseto é esse outro cara que chega, né, para dominar ali o meio campo. Realmente a apresentação da renovação foi muito, muito bacana, que foi ele jogando de terno, né? Que ele realmente é um cara ambidestro, o tipo de jogador que particularmente eu gosto muito de ver jogar, né? Tem algumas que não dá muito certo, né? Mas lá no Fortaleza tudo tá dando tão certo, às vezes a gente nem lembra, por exemplo, do Luquinhas, foi contratado, veio da MLS. Também da né? MLS, exatamente. Né? Ele acabou vindo e não rolou, foi lá para... É verdade. Esqueci aqui Eu outro acho futebol. que, se eu não me engano, acho que era esse que meio que desde que ele chegou já tinha essa expectativa de que talvez não fosse dar certo. Acho que, assim, o pessoal comentava que achava que era uma contratação que o Fortaleza não deveria ter feito. Teve também o Lucas Esteves, né, que é um lateral esquerdo que chegou no Fortaleza, quase não jogou e tá na primeira divisão Jogou com bem a Vitória. primeira né? divisão, né? Tá Jogou com bem, Vitória, titular. enfim, e se manteve, né? na O bom, primeira do divisão. bom Titular. Fortaleza é isso, que quando o jogador não dá certo, o Fortaleza consegue emprestar, e geralmente consegue emprestar para times da elite e tudo verdade. mais. E aí vem o lance que vocês também falaram, né? Contrato longo gera também dinheiro, né? Sim. Porque são jogadores que se, entre aspas, se destacarem, né? Ele consegue fazer uma negociação não tão com sucesso como foi a do Caio Alexandre, que acabou saindo daqui manchado, mas é uma oportunidade, né? Sim. Quando eu falo manchado é por conta da negociação e não pelo futebol, até porque joga muito o Caio Alexandre. É isso, cara. Só pra gente fechar aqui do Fortaleza, não só o Rosseto renovou, né? Mas também tivemos a renovação já do João Ricardo confirmado. Sim. Tivemos o lateral esquerdo, Jonathan, já é um contrato extenso, acho que até 27 também, no pessoa de renovação. Mas Antes teve já tinham falado do Sacha, né? o Sacha, exatamente, renovou. já renovou. né? Mas eu penso que o Fortaleza vai Pedro modificar um Augusto pouquinho, foi cara. renovado Pedro Augusto também. Sim. Pois é, Pedro Augusto, eu acho que encaixa nessa ideia de que o clube confia no futebol do rapaz, confia, acredita no potencial dele, renovou, estendendo o seu contrato, talvez com a ideia de emprestá-lo para uma possível venda. Por quê? Porque ele está queimado com a torcida, na minha opinião, na nossa, né? Injustamente, Sim. injustamente, mas o Fortaleza pensa em vendê-lo, porque ele de fato tem qualidade, ele tem potencial para render alguns milhões para o Fortaleza aí. Então, o Fortaleza, acertadamente, na minha visão, renovou o contrato com ele, Certo. pensando em uma possível venda. E Com o certeza. Fortaleza também recebe muitos jogadores, né? Agora, no começo do ano, Isso. vindo dos empréstimos, né? Dos empréstimos. Inclusive o Bernardo Chapo, né? Que foi um destaque negativo. O Ceará até jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E muita gente dizendo, né? Agora está explicado por que que ele não jogava no Fortaleza. verdade. Porque o Saulo deitou e rolou em cima do zagueiro, né? Tem outros jogadores também que Acho que estão o emprestados. Galhardo, né? Thiago Retorna. Galhardo, o próprio Bruno Melo, né? Tem também aquele atacante, acho que é Igor, Não sei não agora. estou lembrado agora, Igor Torres, Sim. que veio para cá para Fortaleza, aí foi emprestado para o Bahia, acabou falando demais lá, dizendo que a torcida do Bahia era a maior do Nordeste e tal, e a torcida do Fortaleza, e o contrato Mas dele acaba agora. É porque realmente é meio sem sentido. É porque o cara esquece que ele ainda tem contrato com outro clube, né? E ele foi preterido, né, podemos dizer assim, pelo Vojvoda, até pela qualidade do futebol que ele estava apresentando, que não era tão bacana, né? E o Vojvoda não se enquadrou no modelo de jogo dele, infelizmente, ou felizmente, ele dá a oportunidade para o jogador ir para outro clube, né? Tentar a vida no outro clube. Tá bom, deixa eu falar agora de futsal. Só Pois não. para dar uma informação até para o torcedor do Fortaleza, o Ronald, né, que também era do Fortaleza, um volante, foi para o Cuiabá Sim. e tal.
Fortaleza não vai renovar o contrato dele, aí ele fica disponível aí no mercado. E acho que, não sei se é com Vitória, né, que existe uma especulação. Vitória, isso, existe uma com especulação Vitória de mesmo. que provavelmente ele vá para o Vitória. Que é um bom jogador, diga-se bom por jogador, sinal, né? Um primeiro volante que chega muito na área também, pisa muito na área. Sim. Eu achei até que ele poderia, né, estar inserido aí dentro desse elenco, mas realmente não vai ficar. Tá bom, deixa eu falar agora sobre o São João do Jaguaribe, que foi bicampeão cearense de futsal. O Verdão do Vale goleou Fortaleza por 4-1 na noite de terça-feira no ginásio Júlio Irineu Costa, em São João do Jaguaribe. Na primeira final, ou no primeiro jogo da final, já havia vencido por 3-2 no Paulo Sarazate. O São João do Jaguaribe conquistou o primeiro título da temporada em 2024. Gerrim e Jadson fizeram para o São João do Jaguaribe, Bob diminuiu. Índio e Paulo Vitor ampliaram. Cara, a gente tem acompanhado o futebol cearense, que tem crescido. Tem VT? Não, só as imagens, né? Tem crescido em visibilidade muito por conta do Fortaleza e do momento do Fortaleza, mas a gente até falava aqui, o Hugo inclusive destacou que São João do Jaguaribe já vem fazendo temporadas interessantes e foi o campeão no ano passado. E ele é a pedra no sapato tanto do Fortaleza quanto do Ceará. É um time que acho que muitas vezes o pessoal que meio que não acompanha muito pensa, é um time do interior, Ceará e Fortaleza vai ganhar fácil. Mas, assim, é um time que dá dor de cabeça para os dois principais, podemos dizer assim, clubes do estado. Na verdade, ele aí é uma extensão e também mais uma prova de que a gente tem um futsal muito forte no estado do Ceará. O São João do Jaguaribe chega para se unir a outras equipes que também fizeram o mesmo feito que ele, inclusive participando de competições regionais e nacionais. A gente lembra muito bem do Eusébio, a gente lembra também de Horizonte, né? São equipes que realmente performaram muito bem. Em São João do Jaguaribe, eu fiz... Morada Nova, né? Tijoca, Morada Nova, né? São celeiros de craques, né, do futsal. Eu fiz a primeira partida. A primeira partida o Fortaleza começou ganhando por 1-0. Se relaxou um pouco. Eu acho que São João sentiu jogar no Paulo Sarazate, pegar um Fortaleza vindo do Campeonato Brasileiro. Sim. Mas logo depois, cara, eles se ajustaram de uma forma que fez um 3-1 rapidão. E aí o Fortaleza diminuiu, fazendo um 3-2. E na transmissão eu conversava com o Renilson e falava para ele, eu disse, cara, no ginásio lá o pau tora, porque o negócio lá, ó, você tá vendo aí, ó, Lotado. Pessoal amante do futsal. Foi colocado esse jogo para uma terça-feira à noite. A galera chegou junto, né? E não foi por acaso esse título do São João do Jaguaribe. Deixar bem claro isso aí, porque além de ter sido bicampeão, São João do Jaguaribe fez os 2 artilheiros do campeonato. Foram os 2 artilheiros. O primeiro e o segundo foram jogadores do São João do Jaguaribe. Então, parabéns para a equipe, parabéns para a organização, né? Mandar um abraço aí para o presidente Roberto do Vale, que sempre é solícito com a gente aqui, participa do programa também. É um incentivador do Resenha de Artilheiro e mais uma vez deu um baile aí na competição, que teve aí vários jogos muito bons. Né? E a expectativa é que o Ceará volte a ficar forte, né? Isso, o Ceará que anunciou o treinador. Já tem contratação, é verdade. Né? Anunciou o treinador e aí com os investimentos de volta, né? Tomara que a executiva do Ceará, né, foque principalmente nesses esportes onde o Ceará foi muito campeão, cara. Sim. Assim, foi até uma coisa que eu particularmente gosto de falar mais de jogo, mas o Ceará, por exemplo, eliminou competições onde ele foi super, hiper campeão, né? Futebol feminino, ascendeu a primeira divisão. É o primeiro ponto. Foi o primeiro time nordestino a ser campeão. Ascendeu a primeira divisão, futebol feminino. Futsal, campeão brasileiro, campeão do Nordeste, foi eliminado. Né? Tínhamos o João Vitor também, que era foi inclusive, trazendo a informação para a gente aqui, atualizando, foi vice-campeão mundial pela seleção brasileira. Perderam para a Indonésia, né? Perdeu o primeiro jogo por 2-1 e agora o segundo jogo também perderam, mas foram vice-campeões. É a primeira participação do João Vitor, que era atleta do Ceará. Enfim. Esporte eletrônico, tá? Só para a gente reforçar. E esportes? Agora estão dando uma força muito bacana para o vôlei, né? O vôlei está disputando a Copa Nordeste, né? A Superliga, na verdade. A Superliga B, né? Isso. Então, assim,
torcida, cara, para poder pegar o exemplo do próprio Ceará e continuar. Fortaleza pegou isso aí e está fazendo, né? Então a gente tem essa expectativa não só do futsal, mas outras modalidades também crescerem dentro do nosso estado. Conversava ontem com o Erivelton e ele falou isso, cara. Ele falou exatamente isso. Ele voltou em 23 para o Ceará, foi campeão cearense, 24 foi campeão cearense e ele disse, olha, com o acesso do Ceará, o presidente já prometeu, terá investimento de novo, um investimento melhor e maior para o futebol feminino. Lógico, provavelmente não vai ser igual ao que tinha em 2021, mas já é uma ótima notícia. Sim. Ele já tem mais condições de trabalhar. E a gente lembra que o Ceará, ao ser campeão da Série A2, disputar a Série A1 sem investimento, teve aquele momento muito ruim, delicado, de várias goleadas, aí ele caiu para A2, não quis disputar, optou por não disputar, e como punição ele cai para A3. Ou seja, em 25, o Erivelton confirmou que o Ceará vai jogar a Série A3, vai fazer com um investimento maior. Então, assim, tudo leva a crer. É recomeço. E aí, lógico. Como a gente está discutindo aqui, o importante é voltar aos investimentos exato. e se organizar para que não dependa tanto do futebol profissional. Né? Não, caiu para a Série B, então esquece os outros. Pois tá? Fazer algo com que dê estrutura, porque é importante mais para o clube, né, dar oportunidades não só para atletas, mas para a comissão técnica, um monte de gente. E lembrar, né, o Ceará foi campeão, acho que a Joyce pode falar até melhor, foi campeão cearense numa situação totalmente improvável, porque o Fortaleza estava invicto na competição, já tinha ganho do Ceará. Exatamente. No campeonato normal. Não tinha levado nenhum gol Fortaleza na competição. Eu acho que, inclusive, foi a única derrota do Ceará, foi exatamente contra o Fortaleza. Que o Fortaleza não tinha perdido para ninguém. E chegou na final como um franco favorito. Total. E ganhou a primeira partida. Ganhou a primeira partida por 1-0. Acho que foi. Foi por 1-0. E o Ceará foi e ganhou nos pênaltis. Não, eu acho que o primeiro, não tenho certeza agora, mas acho que o primeiro foi empate. E o Ceará venceu de 1-0 no segundo. Foi algo assim. Eu acho que foi 1-0 o primeiro jogo, o segundo jogo foi 1-0 e foi para a decisão de pênaltis. Fortaleza tinha feito mais de 50 gols e não tinha tomado nenhum na competição. Como é que pode? Exatamente. De fato, assim, difícil. Era franco favorito, total. Era franco favorito, o Ceará conseguiu. Mais impressionante do que isso, só os 26 gols do Valdinho. E 70-0 da seleção brasileira. Falar de Ferroviário, tá? O Ferroviário vive a expectativa de receber até hoje a proposta oficial do grupo europeu interessado em adquirir a SAF do time Coral. Após receber a proposta, a direção do clube irá encaminhá-la para análise de uma empresa contratada para a assessoria jurídica e a estruturação da SAF, bem como ao Conselho Deliberativo e à Assembleia Geral. Tem alguma informação ou algo que possa comentar? Mas, primeiramente, informação sobre... Cara, assim, eu conversei com o Kelso, que é um amigo meu que torce Ferroviário, e agora ele é vice-presidente do Conselho Deliberativo. Olha só. Ele falou sobre isso, a expectativa está muito boa. Inclusive, ele faz parte da equipe que está analisando, para poder realmente saber se é um bom negócio para o Ferroviário. Só que o que é que tem a expectativa? De que fechem e venham dias melhores para a equipe do Ferroviário, que é o que a gente deseja. Eu falei até para ele, né? O Ferroviário ficou um pouco distante, né, da gente aqui, para poder trazer mais informações, para poder a gente estar junto nessa luta e tal, sabe dos problemas que aconteceram. As críticas, elas vão acontecer, porque a gente tem que fazer quando precisar fazer alguma crítica, mas o desejo é que realmente eles fechem e façam com que realmente valha a pena a SAF, né? Porque tem muito torcedor, e até a gente mesmo que não tem informação, quando você fala SAF, todo mundo já pensa em perder o clube, né? O clube não é mais do Ferroviário. Tem SAFs e tem SAFs, né? Tem SAF que chega só para poder fazer um investimento dentro do clube, ter esse retorno, fazendo uma parceria. Tem também aqueles que realmente vendem o clube para poder ter um outro dono, né? Que foi o caso do Botafogo. E no caso do Ferroviário, eu acredito que não seja nesse formato, mas a expectativa é que realmente o mais rápido possível seja feito. Que seja mais investimento. Seja mais investimento, que já aconteceu, tá? Na Fares Lopes, o próprio Ferroviário, em nota oficial, avisou que tinha recebido um apoio, só não quis deliberar, né, como é que tinha sido esse apoio de investidores para poder disputar, e foi por isso que participou da Fares Lopes. Montou a equipe, trouxe o Marcelo Vilar. E ainda foi campeão.
importante, né? Que conseguiu a vaga na Copa do Brasil. E o Ferroviário que anunciou no dia de hoje o novo técnico, né? Thiago Zorro, um português, que foi anunciado, eu não me lembro qual era o time que ele estava. Se a produção souber de alguma coisa ele aí. tem mais, assim, não lembro o nome do time em si, mas assim, a carreira dele é basicamente em Portugal, de fato. O histórico dele é por lá. É bem visto, né, em Portugal. Acho que é mais um português no futebol brasileiro. Atlético Clube de Portugal. Pronto. Mais um português no futebol brasileiro. Aí vive essa expectativa, né? Essa expectativa de vir uma SAF, que seja uma SAF para melhor, né? Porque toda vida que a gente lembra, por exemplo, do Vasco, é o medo de todo mundo, que aconteça o que aconteceu com o Vasco. E na verdade o do Vasco, o Pedrinho chegou para salvar o Vasco, Exato. na verdade, da SAF, que tinha sido fechada Isso. e que tinha uma provável situação de calote mesmo dentro do clube. E ele foi, enxergou, viu, desfez, fez com outra, né, para poder dar certo. Acho que daí a importância. Esse problema do Vasco é o que faz também algumas pessoas temerem pela SAF. Todas as outras dá certo. Eu acho que faz sentido, cara. O pé atrás é válido, né? É válido, com certeza. Até porque é um patrimônio público, né? Lembrar que clube de futebol é da torcida, né? Então, ele é que tem que ter o aval maior e melhor para poder dar ou não a condição de virar SAF ou não. Sim. A gente não sabe se vai dar certo a SAF ou o técnico português, mas o fato é que nos últimos anos os técnicos portugueses têm feito a diferença no futebol brasileiro, cara. Sim. Abel Ferreira, em meio à sua arrogância, mas ele tem conquistado muito com o Palmeiras. Jorge Jesus, com o Flamengo, nem se fala. Agora, mais recente, o Arthur Jorge com o Botafogo, Libertadores e Brasileiro. Só que eu esqueci de falar para vocês, entre time brasileiro e mexicano, eu sempre torço pro México, sempre. Eu sempre torço pro México. Falou atrasado, agora não dá mais. E por isso o Pachuca venceu o fogão do Cláudio Costa por 3-0. Mas assim, tomara que dê certo também, que este português, Thiago Zorro, se dê bem no Ferroviário e consiga trazer glórias, as glórias do passado para o Tubarão da Barra. Português que também tem agora como treinador, né, o Tirol, né, que veio também do futebol português. É verdade, cara. E que assumiu o clube hoje, né? Chegou hoje no clube para conhecer o clube, conhecer o elenco e tudo, conversar com o pessoal. Sabe Queiroz? Esqueci. Fernando. Fernando. Cara, muito legal. E a gente torce também pelo Tirol. A gente esteve aqui, a gente conversando com o Sávio, diretor executivo. Foi muito bom. Só deixar registrado, João, que eu acho que é importante, daquilo que eu até expresso nas minhas redes sociais, da importância do Marcelo Vilar no futebol cearense. Tem alguns caras aqui que são subaproveitados, na minha opinião, né? Os caras chegam, fazem um excelente trabalho, daqui um pedaço os caras botam o cara pro sub-20, ou então botam o cara para qualquer um outro canto que não esteja à frente do gramado. Aconteceu isso e acontece constantemente com o Raimundo Wagner. É um cara extremamente competente, inclusive, né, nos últimos momentos do Ferroviário na Série D, foi quem segurou a peteca mais uma vez. Né? Agora, com o Marcelo Vilar, tudo bem, ele tinha um pré-contrato com o Manauara, mas esse pré-contrato do Manauara foi porque o cara reconheceu lá o trabalho que ele fez. No Ferroviário, os 2 títulos brasileiros, né, o cara tem extrema participação. É verdade. Né? Forma times que você não conhece jogador, mas os times são aplicados. Foi longe na Copa do Brasil também, né? Copa do Nordeste também conseguiu avançar. Então, assim, cara, reconhecer mais ainda o trabalho dos treinadores cearenses, porque são muitos bons. Tem o Washington Luiz, que acabou saindo daqui, outras pessoas reconheceram o trabalho do cara, enfim. Flávio Araújo. O Júnior Cearense. Mais um acesso. É isso. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com muito mais informação esportiva para você. Ceará, enfim, muita coisa boa. Fica aí, não sai não, que é rapidez. Eu sou a professora Adriana Almeida, vereadora de Fortaleza, pelo Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, e quero desejar a todas e todos fortalezenses um ótimo Natal, boas festas, um ano novo cheio de realizações e conquistas.
Fortaleza. A sua voz está em todo lugar. E a Câmara Municipal de Fortaleza faz questão de levá-la para toda a cidade. Porque sua voz é a nossa voz. Seja ela escrita ou digital. Nossa voz está nas redes sociais e nas redes do futebol. Nossa voz está nas ruas. Nesta semana, a Câmara Municipal de Fortaleza desembarca em Messejana. E em todo lugar. Seja bem-vindo ao Câmara Móvel. A voz que você escuta na Rádio Fortaleza 90,7 e que escuta você. Aqui, de fato, é a casa que representa o povo de Fortaleza. A sua voz, a nossa Fortaleza. Estamos de volta. Ceará Sporting Clube está realizando até o dia 15 de dezembro o Feirão Sócio Vozão 2024. Acontece nas lojas do Vozão, dos shoppings Rio Mar Kennedy e Rio Mar Fortaleza. Os valores também terão validade para o portal oficial do Sócio Vozão. Eu já fiz o meu, sociovozão.com, e para o call center oficial do programa 3052-7777. E aí, negado, já fizeram de vocês, não? Cara, ainda tem não. VT não, né? Na verdade, a gente só conclama, né? O torcedor cearense, na verdade. A gente está falando aqui do Ceará, mas a importância do sócio-torcedor para a manutenção de um clube forte, sim, cara, é fundamental. O Ceará que já chegou à marca de 40 mil sócios, né? Já passou até, inclusive, disso. Precisa muito disso. Eu sei que, às vezes, né, um descenso ou uma perda de título deixa o torcedor chateado, mas acredite, se você, mesmo com uma derrota, você não conseguir, né, se recuperar da derrota e jogar a culpa completamente no sócio-torcedor e desfazer o sócio, você só vai enfraquecer mais ainda, sim, o clube. Né? Então, o sócio-torcedor passou a ser a grande arma, na verdade, a receita mais, como é que eu posso dizer, mais segura para o clube quando o torcedor compra essa ideia. Né? Eu praticamente, quando o torcedor, né, era sócio do meu clube, participava dos jogos, porque sei que é importante, né? Aquela mensalidade, ela faz muita diferença para o clube. Com toda certeza, quando você para pensar, tipo, dezembro, acabou o campeonato, você não tem, o time não recebe venda de ingresso, porque não tem jogo. Então, querendo ou não, o valor que os sócios torcedores pagam é que contribui. Para as instalações, né? Para os patrimônios do, sim, clube, né? Questão de água, luz, funcionários, serve para tudo isso. E lembra, também. Sim, eu lembro na época da pandemia, né, que querendo ou não, os torcedores Fortaleza e do Ceará foram assim, essenciais, porque muitos sócios torcedores não deixaram de pagar. Isso. Então eles foram essenciais porque foram o quê? Quase 10 meses sem jogos, eu acho. Não sem jogos, sem torcida. Sem público, né? Sem público, foi cerca de 10 meses. Então você imagina 10 meses sem receber uma renda de... Fortaleza hoje bota 50, Fortaleza e Ceará bota hoje 50, 60 mil pessoas no estádio, você não receber essa renda. Querendo ou não, o sócio-torcedor que não deixou de pagar fez a diferença. Olha, e está com os valores excelentes, sociovozão.com, você vai lá, entra em contato, eu já fiz o meu, e eu aproveitei, fiz o do meu e do Filipeta, fizemos logo os dois juntos, nós vamos todos os jogos, nós dois, com a bandeira do Ceará. E aí tem um detalhe, cara, aliás, eu acho que é a única cidade do país que o sócio não paga ingresso, se não for a única, é uma das poucas, né? O sócio, lógico que não são em todas as suas modalidades, mas os sócios do Ceará e de Fortaleza não pagam a entrada para o estádio, tem direito à entrada. Então isso é muito legal. Se você deseja participar do seu time, no caso do Ceará, né? Na Série A, aproveita porque a hora é agora, sociovozão.com. Pai, estão dizendo aí que o Cláudio Costa também fez. Fez também o Cláudio Costa? Fez também. Fez o sócio? Fez sócio do Ceará também. Aí então vamos nós três. Sabia. Então vamos nós três, eu, Filipeta e Cláudio Costa. Cara, assim, só para dar uma informação, João, assim, o sócio também de outros estados não pagariam
se a quantidade de sócios não fosse a maior do que a capacidade do estádio, né? Então, em muitos outros estádios, acontece do pagamento do ingresso e aí ele tem um desconto, né? Para poder... a grande maioria, principalmente ali Sudeste, alguns Palmeiras, benefícios, né? Flamengo. Tem que ter, né? O Internacional, por exemplo, que tem mais de 80 mil sócios, né? Eu acho que ainda é o clube com mais sócios ainda, eu acho que é o Internacional. Né? Então, assim, o que é que acontece? Como não dá para todo mundo entrar de graça, existem os limites, os tempos, né? Para a pessoa ir lá e confirmar check-in. Quando não tem a confirmação, quando fecha a parte, né, que é destinada para o torcedor, aí vem os descontos nos ingressos para quem quiser ou quem não teve o tempo hábil para confirmar a presença no jogo. Legal. Cara, eu queria trazer uma pauta aqui bem rapidinho, não está nem no script aí não. Em relação à Copa do Nordeste, né, tá uma polêmica aí há alguns meses, alguns dias, né, algumas semanas, a CBF entregou o calendário para 2025, mas não falou nada no primeiro momento sobre a Copa do Nordeste e agora surgiu a possibilidade e aí, de que o campeão, o vencedor, não entra na terceira fase da Copa do Brasil. E tem algumas pessoas perguntando, falando sobre isso, pedindo para a gente falar e tal. Na verdade, não é que o campeão não entre na terceira fase como estava sendo, como vinha sendo. É que não está confirmado, mas assim, a CBF não se pronunciou nesse sentido, dizendo não tem mais essa possibilidade. Ele disse que ainda é possível, mas ainda não chegaram a uma conclusão. Mas eu fico triste, cara, lamentando a situação que a CBF, como a CBF olha para a Copa do Nordeste. Sim. Uma competição lindíssima, uma competição que traz audiências absurda para as mídias, que o torcedor faz uma festa gigantesca, aumenta cada vez mais a rivalidade no bom sentido, mas a CBF faz vistas grossas, cara, é impressionante. É uma das maiores audiências do Brasil, a competição da Copa do Nordeste. Cara, o esporte interativo, ele fala, nós devemos muito à Copa do Nordeste. Exatamente. Né? Que agora é TNT Esportes. E que agora é TNT gigantesca e tal. Exatamente, porque assim, a Copa do Nordeste há alguns anos atrás era só aqui, assim, literalmente era só o Nordeste que assistia. Hoje em dia você vê o pessoal mora no Rio de Janeiro, mora em São Paulo, eles param para assistir a Copa do Nordeste. É verdade. Eles param para assistir a final, eles param para assistir um Fortaleza, um Ceará, um Bahia. Tipo, as torcidas do Ceará e do Fortaleza, que acabam sendo sempre o maior destaque, principalmente pela Copa do Nordeste, porque eles lá não vão assistir Campeonato Cearense, até porque não passa. Sim. Então, assim, o que eles conhecem das torcidas daqui é exatamente pela Copa do Nordeste. Aí tem toda essa questão que a CBF lançou o calendário, acho que foi tipo no colar-colou, acho que ele pensou assim, se ninguém notar, falar nada, né? Só que aí tipo, aí alguém falou. É verdade. Todo mundo falou, aí eles falaram, não é bem assim, o calendário vai vir, aí lançaram tipo uma semana depois. Aí tem essa polêmica agora, o que dizem é que, a informação que eu vi, é que eles não descartaram a vaga, só que ainda não definiram se vai seguir entrando na terceira fase ou em outra. Mas fica aquela coisinha aberta, por quê? Porque querendo ou não, no regulamento não tem. Então, na teoria, não existe mais a vaga. Só que eu acho que já causou tanta polêmica que eles novamente vão voltar atrás, né? Até porque bateram forte em alguns pontos que eu acho que são interessantes. Primeiro, o presidente da CBF é nordestino, né? Então o negócio já começa a ficar ruim por conta disso. A outra é que eu me lembro que há 2 anos atrás cogitaram a participação do Flamengo na Copa do Nordeste. Exatamente. Só para você ter uma ideia da dimensão que é essa competição. O outro ponto forte é que de todos os torneios regionais, o único que se manteve forte foi a Copa do Nordeste. Sim. Porque o torneio Rio-São Paulo acabou, o Sul-Minas também não tem mais. E a Copa Verde, né, que ainda tem, mas que por intermédio do Nordeste, o Norte junto com o Centro-Oeste acabaram entendendo também e estão começando a fazer sucesso. Que nessa proposta da CBF, até então, também perdeu a sua vaga para a Copa do Brasil na terceira fase. Exatamente. Mas vai lá, continua. Então são pontos importantes e até de argumentos para esse tipo de situação não acontecer. Enquanto você espera que tenha, principalmente, uma visibilidade melhor, um carinho maior com a competição, você faz reduzir. E num momento onde temos
5 nordestinos na Série A. Na Série A. Então, assim, são pontos, cara, de argumentação plausíveis demais para você conversar com a CBF e mostrar para ela que não é a melhor opção. Né? Por quê? Porque o calendário da gente aqui do Nordeste também já passou a ficar muito concorrido. Fortaleza é o time que mais joga no mundo. Né? Então, assim, você não dá essa opção e fazer com que o Fortaleza jogue a primeira fase da Copa do Brasil, por exemplo, né? Porque pode ser o Ceará, pode ser qualquer outro clube. Primeira fase, segunda fase. A terceira fase já é um prêmio, diga assim, para o que ele fez durante a temporada. Sim. A mesma coisa de times que participam da Libertadores e também da Sul-Americana, né? Exatamente. É isso, você falou aí a quantidade de jogos, né, do Fortaleza. Cara, eu já torci pro Botafogo, para quem não sabe. E eu tava vendo, cara, o Botafogo fez 75 jogos esse ano, bicho. Fortaleza fez 78 ano passado. Meu irmão, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E ontem, né, na entrevista do Arthur Jorge, e o pessoal questionando sobre o time que entrou, né, para jogar contra o Pachuca, muita gente achando que foi menosprezando o adversário, mas ele falou em questão física mesmo e clínica, não tinha como colocar alguns jogadores em campo. Afinal de contas, o Botafogo passou por pelo menos umas 2 ou 3 semanas de fogo aí. Pegou adversários pesados, né, no Campeonato Brasileiro para ser campeão. A gente lembra do jogo contra o Palmeiras, contra o Internacional. Jogou domingo, né? Assim, eu sei que, pelo menos no Campeonato Brasileiro, a gente tem essa de jogar domingo e jogar na quarta. Só que é no mesmo país, né? Você joga no... E outra coisa, assim... levando em consideração do que você está falando, isso quando acontece no decorrer do ano, você já está no final do ano. Então você pega uma sequência dessa de 2 dias... De 2 pressões, você e ainda você mexendo com uma estrutura do pessoal de embarque, desembarque, adaptação, tudo isso. O pessoal mais antigo, né, que eu respeito, mas não concordo, isso é besteira, e antigamente não era assim, amigo, muita coisa mudou de um tempo para cá. Né? O estilo do futebol, a forma de jogar futebol. Então, assim, o Botafogo foi extremamente prejudicado, mas já sabia, porque o calendário já tinha sido apresentado, concordou com o que tinha acontecido e optou em não colocar o time, entre aspas, de preferência para sair jogando contra o Pachuca. Né? Achou que realmente poderia aquele time vencer o Pachuca e depois enfrentar o Real Madrid, né? E o João Paulo ainda torceu pro Botafogo. Ai, meu Deus. O Denis Federal do Projeto Saúde está correndo 835 quilômetros. Somente. Apenas, meu chapa. Ele está indo de Penaforte, no sul do Ceará, até a vila de Jericoacoara. Ele já esteve por aqui, inclusive, Deus me livre. Um tempo depois, na outra semana, ele sofreu um acidente depois de ter estado aqui, se recuperou e voltou a correr. O atleta percorreu recentemente cerca de 300 quilômetros de Fortaleza até Milhã. Agora, ele saiu na segunda-feira, dia 9 de dezembro, para este novo desafio. Está passando aí por 23 municípios até chegar ao seu destino. Tem a arte, tem aqui dos municípios. Tem um vídeo dele? Então vai. E aí, galera, gratidão aí a Farias Brito, gratidão aí aos nossos atletas, corredores e amigos Farias Brito. Estamos aqui no portal saída sentido Várzea Alegre, beleza? Deus nos abençoe mais um dia, né? Está quase iniciando e pra cima. Vamos fazer o que der para fazer hoje com os poderes do Senhor, os nossos, juntos e unidos, no desafio 835 km, que não é só meu, é nosso. Cuida. Galera, agradecimento aí a galera aqui de Várzea Alegre, abraçou o Denis Federal, e aí eu levo todo mundo, ó, seguindo aí no desafio, ó. No coração. Coração, ó, galera aqui, ó, Várzea Alegre é show, é nóis, pra cima. Penaforte a Jericoacoara, 900 km, 10 dias, vai todo mundo junto. Vamos chegar só a Chira, mas nós vamos chegar lá, nós somos... nego duro! Valeu, vai com Deus! Show!
tem como não se emocionar. Pena forte, saiu, Jardim, próximo Barbalha, nos espera, tá bom? Vai dar certo. Olha aí, cara, quantidade de cidades, né, municípios que ele vai percorrer. Oxe, é de uma ponta a ponta do estado, não, né? Valeu, 835, vala, meu Deus do céu. Cara, e ele não é um cara fininho, né? Você vê que sim, ele não é forte e tal, mas não é fininho também e o cara aguenta aí esse pique, velho, é cruel. Tô querendo aguentar, sair lá de casa para ir pra pracinha no Jardim América, dar uma corrida lá. E ele tava onde, hein? Barbalha, tinha acabado de sair, né? Jardim, não, mas Barbalha. teve um que ele falou Milhão, não foi não? Ah, não, Milhão foi... Milhão, ele é das áreas lá do Valdo Silva, senador Pompeu. Enfim, ele vai chegar lá em 10 dias. Saiu na segunda, deve chegar na próxima quarta-feira, provavelmente, né? É muito. Sucesso, cara. É loucura. Não, é loucura. Não queria dizer essa palavra, não. Ainda bem que o João Paulo que falou. É loucura no sentido bom, mas, gente, pelo amor de Deus, não conseguiria, não. Tem que ter muito preparo mesmo, porque tem que ter muito preparo. Pois é, isso ele deixou claro quando ele esteve aqui, né? Ele não está saindo de qualquer jeito. Ele, de fato, tem uma preparação. Preparação física, preparação alimentar, ele realmente se preparou para isso, ele pegou informações com profissionais e ele está sendo acompanhado, né? Então, ele não está indo de qualquer jeito, Mesmo assim, é uma loucura, 835 quilômetros correndo, meu irmão, tu é louco, é loucura. Parabéns e sucesso, meu irmão, tá? Sucesso para ti. Semana passada, nós recebemos aqui o craque do futsal, Valdim, do Fortaleza. Ele foi homenageado aqui na Câmara Municipal de Fortaleza com a entrega da medalha do Mérito Desportivo Municipal Ayrton Senna e veio aqui no programa, tá? Agora a gente vai exibir aí uma reportagem especial que nós fizemos com o Valdim. Ele nasceu em Fortaleza no dia 23 de junho de 1979. É jogador de futebol de salão, dono de uma carreira marcada por passagens em diversos times. Hoje, João Batista do Nascimento, conhecido Valdim, atua no Fortaleza Esporte Clube de Futsal. Só agradecer pelo momento que eu estou vivendo aqui e é uma satisfação imensa estar podendo vestir a camisa de Fortaleza. Eu acho que por isso também tem essa representação tão grande de eu estar aqui hoje e agradecer a todos por isso. A trajetória de sucesso do jogador foi reconhecida pelo Parlamento de Fortaleza durante esta sessão solene. Na ocasião, o atleta recebeu a medalha do Mérito Desportivo Municipal, Ayrton Senna. Esta honraria tem o objetivo de enaltecer não apenas as conquistas esportivas, mas a dedicação e o compromisso de pessoas que contribuem para o desenvolvimento do desporto municipal. A solenidade foi proposta pelo vereador licenciado Renan Colares, do PDT. Consolida o trabalho que ele vem fazendo e ele não parou ainda, continuou trabalhando, o trabalho que ele faz no dia a dia, o desempenho nas atividades, o quanto ele vem trazendo e já trouxe de legado social, esportivo, amoroso e para o bairro que ele sempre leva o nome todos os dias. O primeiro vice-presidente do Legislativo Municipal de Fortaleza, vereador Paulo Martins, também do PDT, foi quem conduziu a cerimônia. Era cobrador de ônibus, né? Perseverou aí, tem talento, obviamente, disciplina e chegou bem longe, hoje aos 45 anos, foi campeão recentemente, aqui representando o Fortaleza, né? como time de futebol de salão. Então a gente parabeniza a iniciativa aí do vereador de Mangueira, né, a pedido do vereador Renan Colares, que deram essa medalha, a medalha Ayrton Senna, ao esportista, né, ao Valdim. Show de bola, a gente parabeniza, né, Valdim, parceiro Valdim, ele realmente merece por tudo que ele já fez pelo futebol e continua fazendo no auge dos seus 45 anos, mas atleta e campeão, fazendo bonito, né, cara? E vice-campeão, né? Campeão cearense, né? Mais um título na carreira do Valdim, ele que voltou para disputar aqui, né? Ele que mesmo falou que não conseguiu disputar competições oficiais aqui
no estado do Ceará, ganhou o mundo aí, ganhou jogando pela seleção brasileira. Volta a Fortaleza e eu acho que é muito merecido, cara, por tudo que ele representou, né, o estado, o futsal, né, e principalmente, né, a história de cada jogador de futebol, que todo dia nasce um menino querendo ser jogador de futebol. Sim. E ele dá um exemplo muito forte, porque de família humilde, né, começando em times não profissionais, perseverando, como o Paulo falou aí, muito bem falou, e sendo reconhecido pelo esforço mesmo, né? Porque tem muita gente que quer ser, mas não se dedica para ter, né? Esse aqui é o grande problema. E o Valdinho, até hoje, né, 45 anos de idade, né, um preparo físico invejável. Impressionante. Né, e ajudou demais o Fortaleza em todas as competições que disputou. Foram 2 vice-campeonatos, né, e, se eu não me engano, foram 3 títulos. Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro e a Taça Cidade de Fortaleza, que foi no começo do ano, que foi o primeiro título que o Fortaleza já começou ganhando. Legal, a gente continua falando aqui sobre homenagens. O cavaleiro profissional Jorge Luiz Passamani foi homenageado na Câmara Municipal de Fortaleza. Ele recebeu a medalha do Mérito Desportivo Municipal Ayrton Senna. Vamos ver como é que foi. Radicado em Fortaleza há 7 anos, Jorge Luiz Passamani é referência no hipismo. Sua rotina é de aulas, treinos e competições. Seu centro hípico, localizado no bairro Passaré, atende a cerca de 250 atletas, gera 30 empregos diretos e também promove inclusão de crianças das adjacências, dedicação ao esporte e às pessoas, que despertou o reconhecimento do vereador Emanuel Acrísio, autor da solenidade de entrega da medalha do Mérito Municipal Ayrton Senna ao cavaleiro. A Câmara Municipal de Fortaleza valorizando, reconhecendo o seu talento, nossos pares aqui aprovando com unanimidade essa medalha, a medalha Ayrton Senna, que também leva o nome de um outro grande esportivo que levou a imagem do nosso país afora, e agora também aqui o Jorginho levando também essa imagem muito importante para nossa cidade. Temos que valorizar quem valoriza nossa terra, quem valoriza nossa cidade, leva o nome de Fortaleza, Brasil e o mundo afora. Além da sua trajetória brilhante como competidor, Jorge Luiz se destaca como um incansável promotor do esporte. Ele fundou o Centro Hípico JLP, que se tornou um polo de excelência para a prática equestre em Fortaleza. Em 2024, ampliou sua atuação, passando a contar também com uma unidade em São Paulo, com o objetivo de melhorar sua participação nas grandes competições nacionais, inclusive sendo este ano campeão brasileiro na categoria sênior. O homenageado ocupou a tribuna emocionado, agradeceu e destacou a importância do hipismo e de sua dedicação ao esporte. Só de você receber a medalha, né, com o peso do Ayrton Senna, um grande brasileiro, que deixa orgulho a todos nós. Muito feliz, porque realmente é um demérito, é um trabalho de uma vida, né? Já são mais de duas décadas e meia aí nessa proximidade com os cavalos. Show! Parabéns, cavaleiro Passamani. No dia 20 de dezembro, às 17 horas, tem jogo beneficente, mais um jogo beneficente, onde a gente apoia também, tá? A Festa da F será no Complexo Esportivo do Conjunto Esperança. As pessoas que desejarem participar devem levar 2 quilos de alimentos não perecíveis que serão doados para a obra Lumen. Então, você que quer participar, estarão lá muitos artistas, atletas e ex-atletas para jogar, e também esse momento de ação social que é sempre muito importante, em especial no final do ano, tá? Então, 2 quilos de alimentos não perecíveis. E eu vou dar mais uma informação aqui. O Acesso MMA vai organizar mais um evento. Nosso parceiro Thiago Pamplona mandou a mensagem, não pôde estar com a gente, porque, graças a Deus, o cara está numa proporção cada vez maior. Graças a Deus. Ele, que hoje ele é narrador da LFA, evento que é do UFC. O UFC também tem outros segmentos menores, por assim dizer. E o Thiago Pamplona é narrador do LFA. Além disso, hoje ele é comentarista do UFC. É muito massa, cara. A gente começou com um cara aqui no Resenha de Artilheiro, inclusive. Tinha uns quadros e tal. Hoje ele está voando, mas mandou mensagem pra gente.
literalmente voando, está chegando de São Paulo, não vai conseguir estar com a gente hoje, mas amanhã, no programa de rádio, ele vai estar presente. Legal. E amanhã, tá? Amanhã vai acontecer mais um evento Acesso MMA. Foram 4 esse ano e ele está super empolgado porque fechou a temporada inteira. Foram 4 eventos. Amanhã, na luta principal, é Michael Johnny contra Rodrigo Fuzileiro. Valeu! A luta vai acontecer no... É melhor ele falar, cara. Brestone, na rua Marvin 1060, no Parque Manibura, tá? O ingresso você entra em contato com eles lá, tá bom? Acesso.mma no Instagram e você pode garantir o seu acesso. Já é amanhã, na sexta-feira 13, com um elenco, mas a luta principal, Michael Johnny contra o Rodrigo Fuzileiro. Bacana, né, cara? Como tu falou, né? A gente que conheceu o Thiago, foi até você que trouxe ele para o nosso programa. A gente abriu espaço, Tempo de Luta, né? Tempo de Luta, exatamente. No programa dele, a gente abriu um espaço para poder ele falar sobre o MMA. Eu acho que é bem bacana a gente ter, né? A gente acabou de falar dos clubes para dar oportunidade a outras modalidades. O programa esportivo também tem que fazer isso aí. Eu acho que é de regra e é por isso que a gente mantém e dá oportunidade para essa galera aí. Isso aí. Fico muito feliz, né? Porque assim, ele tá no UFC, irmão. O UFC é o que tipo, acho que é o maior sonho para quem acompanha a luta, é o nível máximo. É o nível máximo, exatamente. É a maior instituição. Ok, para finalizar o nosso programa Resenha de Artilheiro, eu queria ouvir de vocês um destaque do ano. A gente está quase fechando o ano, a gente vai inclusive fica a proposta aqui para a gente pensar, a gente vai fazer uma retrospectiva do ano no Resenha, para a gente bater um papo sobre isso. Mas assim, o destaque que vocês conseguem trazer para a gente sobre o futebol cearense neste ano de 2025. Eu não falo de um personagem somente. Se quiser, o destaque pode ser esse cara, mas pode ser uma situação, um contexto, um título, enfim, destaque de vocês. Vai, começa tu. Primeiros madamos. Assim, né? Primeiros damos. Primeiros mais velhos, vai. Ixi, Maria, agora pegou. E eu tô mais novo, hein? Tá mesmo. Cara, eu acho que o destaque vai para a organização do futebol cearense, eu acho. Eu acho que é bacana a gente colocar a federação como um destaque. Eu acho que todo mundo fala do Fortaleza, fala do Ceará, fala do Ferroviário, fala de clubes, fala de times, fala de jogadores. Mas, bicho, tem uma estrutura pesada, a quantidade de pessoas que tem envolvida para poder não só ter uma partida de futebol, mas participar de campeonatos, né? Receber equipes de fora. Isso, cara, é de uma logística impressionante e que passa por muitas pessoas. Eu não vou falar o nome da galera porque eu posso esquecer de alguém, mas o Dr. Mauro Carmelho, que é muito solícito ao programa da gente também, na verdade a todos os programas, o Mauro Neto e o Eudes Bringel, que são os 2 vice-presidentes, tem caramba, cara, esqueci o nome dele agora. Elmo Mariano, que é o cara diretor de competições, que é um cara fantástico dentro da federação. Tem o Paulo Silva, que é da comissão de arbitragem. Então eu queria dar esse destaque para aquelas pessoas que dão a sustentação para que o nosso futebol cearense tenha se tornado o futebol mais efetivo, né, e melhor da região norte, nordeste e centro-oeste. Isso é muito bacana da gente falar. Excelente destaque para 2024, sensacional. Ótima pedida. Os mais velhos, né? Excelente. Eu acho que vale destacar até, assim, de tantas coisas que a federação fez ao longo do ano, acho que vale destacar aquela época que teve aquele problema do Fortaleza com o esporte, toda uma luta que teve, não é nem luta, né, para as pessoas não entenderem que estavam brigando, mas assim, a forma como a federação se posicionou em relação ao que aconteceu. A Federação Pernambucana queria uma coisa e eles bateram o martelo. Acho que vale lembrar disso, destacar. Além só para complementar, né, se é que é necessário, mas da federação, ou da FCF TV também, cara, que é um trabalho magnífico, extraordinário. Poxa, massa com demais. o apoio total da federação. Mauro Carmelho comprou a ideia mesmo e é sensacional. Então, um destaque impressionante. E fico mais feliz ainda porque faço parte da equipe, né? Inclusive, acho que foi terça-feira, teve até uma confraternização, teve um bate-bolazinho lá no PV, legal. E aí gandulas, funcionários, o pessoal da FCF TV também esteve presente,
né? Inclusive para bater uma bola lá no estádio Presidente Vargas. Muito legal. Que foi muito legal. Isso aí, mais uma ação, né? E mais um cuidado, né? Da Federação Cearense para com seus colaboradores. Excelente. Joyce, teu destaque. Bom, já que ele já me humilhou, né, nos destaques, eu vou pensar nos destaques de jogadores mesmo. Acho que vai ser bem clichê, mas se eu pudesse falar, tipo, no Fortaleza, é o João Ricardo, sem sombra de dúvidas. O trabalho que o João Ricardo faz no Fortaleza, para mim, eu não vou usar a palavra impecável, porque aí o pessoal vai dizer, e o gol que ele levou, não sei quem, mas assim, ele, para mim, ele, sem sombra de dúvidas, atualmente, ele é o melhor goleiro que tem no Brasil. No meu ver, aquela seleção, enfim, que fizeram sem ele. Eu vi a tua lá, hein? Gostei. Eu tive que colocar ele, não é questão de que, porque ele é do Fortaleza. Mas, gente, o cara, ele é realmente um dos melhores goleiros do Brasil. Então, assim, pra mim, ali no Fortaleza, principalmente, o meu maior destaque seria ele. No Ceará, poderia falar de... Não. Poderia falar de jogadores e tudo, mas eu acho que, pra mim, o maior destaque do Ceará é o Léo Condé. Muito bom. Porque assim, a mudança do Ceará veio com o Léo Condé. Muito bom. O Ceará conquistou o título do Campeonato Cearense com Wagner Mancini, ok, mas você via que não tinha uma mudança no elenco quando iniciou o Campeonato Brasileiro, porque Campeonato Cearense é um nível e Brasileiro é outro, por mais que seja uma Série B. Então, o Léo Condé, ele chega e houve, assim, eu lembro que 2 meses antes do campeonato encerrar, a gente falava na rádio, o Ceará precisa vencer 8 jogos, é impossível. A gente falou isso. Era tipo isso. A gente falou, eu sei que não é impossível, mas assim, no meu ver, por tudo que ele fez ao longo do ano, não tem como. E o Léo Condé fez isso. Então, para mim, assim, o maior destaque do Ceará, para mim, no caso, seria o Condé. E no Fortaleza, o João Ricardo, assim, não tirando o mérito do Vojvoda, mas é porque assim, o Vojvoda já é tão bom ao longo dos anos, que assim, o que ele faz em 2024 é o que ele já fez em 2023. De fato, foi um ano extraordinário, João Ricardo. Com toda certeza. Eu acho foi para destaque, o cara jogou as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. E assim, com defesas que decidiram partidas. O Fortaleza venceu por causa dele em muitos momentos, empatou por causa dele em muitos momentos. Então, é um e diminuiu interessante. uma dor de derrotas muito, né, em relação à quantidade de gols. Por exemplo, a partida do Fortaleza contra o Vitória, acho que foi o Vitória que o Fortaleza perdeu. Fora? Todos foi, foram né? fora, sim. Acho que foi 2-0 só, né? Acho que foi 3-1, não sei. Poderia ter sido muito maior se não fosse o João Ricardo. Inclusive ontem eu até mandei lá para a torcida cá, que foi pedido para poder a gente fazer a nossa seleção, né? Sim. Seleção de jogadores que atuam no Ceará que se destacaram. Né? E o João Ricardo, com certeza. Sem sombra de dúvidas, acho que é o melhor goleiro do estado e, para mim, o melhor do Brasil atualmente. Tá bom, eu queria falar o meu destaque, mas o Cláudio Costa já disse, olha... Já botou para... Já era, não dá mais nada. Não, deixa ele falar, só para ver. Meu destaque, eu vou falar pouco, né? Porque eu queria falar muito, eu realmente queria falar muito desse destaque, mas é a torcida do futebol cearense. É impressionante o que esse pessoal faz no estádio. É impressionante a criatividade, é impressionante o quanto contagia, é impressionante o quanto mexe com o jogador, com a imprensa. A gente realmente fica contagiado, motivado, empolgado, inspirado com esse torcedor, seja de Fortaleza, seja de Ceará, mas a festa é espetacular. 1 milhão de torcedores, meu amigo, no estádio. O outro botou... dos 10 recordes, 9 é do Ceará. É um absurdo, cara. Inclusive o Chay, ex-jogador do Ceará, elogiou essa semana que viralizou. Ele pegou e falou que era fantástico, que a torcida... Ele falou sobre a torcida do Ceará, mas a gente sabe que as duas são assim... O próprio Gabriel, né, cara? O Gabigol falou também num podcast. Que ele queria jogar no Nordeste, o sonho dele por conta da torcida. Já pensou? Galera. É impressionante. Valeu, rapaziada. O Resenha de Artilheiro está terminando. Produção, roteiro e edição, jornalista Paulo Sérgio Cordeiro. Concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Shoa. Engenheiro de Telecomunicações e Direção Técnica, Isaac Garcia. Coordenação de Comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Renata Sampaio. A gente se encontra na próxima segunda-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, às 16h30. E na FM Fortaleza, amanhã, 11 horas da manhã. Toda segunda e sexta-feira, de 11 às 13. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu e tchau! Audio Jungle.
TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.